Um pobre rapaz da aldeia salvou uma mulher de uma enchente repentina. Ele nunca soube que ela era uma bilionária que jamais o esqueceu. A chuva caía com força como se tivesse contas a ajustar. Na pequena e esquecida aldeia aninhada profundamente nos pântanos do sul da Louisiana, o céu se abriu sem aviso. A tempestade tropical estava a seguir para leste, ou assim diziam os boletins meteorológicos, mas desviou-se do curso como se tivesse vontade própria. Dentro de uma hora, o Bayou transbordou, estradas de terra estreitas desapareceram e o céu adquiriu a cor de lata enferrujada. Elliot Granger acabara de consertar o telhado de um vizinho quando a ouviu. Um grito agudo e desesperado levado pelo vento como uma faca através do nevoeiro. Socorro, não sei nadar. Ele congelou. A chuva castigava seus ombros à lama, agarrava-se às suas botas, mas suas pernas já se moviam antes que seu cérebro o alcançasse. Ele correu pela estrada inclinada que serpenteava em direção à velha ponte de madeira que cruzava o pântano inferior. A água já lambia os postes. Através de cortinas de chuva e pânico, ele a viu. Um SUV preto meio submerso preso de lado na beira da ponte com os faróis ainda piscando sob a água que subia. Lá dentro, uma mulher batia os punhos contra o vidro. Elliot rasgou o casaco encharcado e saltou para o parapeito, depois para o capô do carro. A corrente balançava o veículo como um brinquedo. Ele pegou o pé de cabra amarrado ao cinto de ferramentas e quebrou a janela do passageiro em 3 golpes violentos. O vidro explodiu para fora na água escura. O grito dela foi abafado. Ela estava ofegante, chorando. "Não consigo. Por favor, não consigo respirar." Ele estendeu a mão e puxou o cinto de segurança dela, cortando-o com um canivete. "Eu te peguei", disse ele, tentando manter os olhos dela nele. "Olhe para mim. Você vem comigo." Ela estava encharcada, tremendo, quase incoerente. "Não sei como." "Não se preocupe em nadar. Apenas segure firme." Ele agarrou o braço dela, puxou-a pela janela enquanto o SUV gemia sob eles. Os pneus traseiros levantaram. O carro estava prestes a afundar. "Agora!" ele gritou, passando o braço dela pelo ombro. "Estamos nos movendo agora." A corrente os atingiu com força. Elliot chutou, lutando contra a força da enchente. Detritos flutuavam, galhos, garrafas plásticas, um triciclo infantil. A mulher agarrava-se a ele como se fosse sua própria respiração. Ela tossia violentamente, engasgando. "Fique comigo!" ele gritou por cima do rugido. "Se você for, eu vou. Não vou soltar." Os dedos dela apertaram ainda mais. Ele usou todas as suas forças para puxá-la de lado ao longo da corrente até que alcançaram as ruínas tomadas pelo mato de um velho galpão de ferramentas quase esquecido, meio desabado contra a margem alta. Ele a arrastou para dentro, usando um carrinho de mão enferrujado para bloquear a porta. Enquanto a água continuava a rastejar, eles desabaram no chão de madeira, ambos ofegantes. A água batia em suas panturrilhas. Elliot pegou uma lona no canto e a envolveu em seu corpo trêmulo. Os olhos da mulher tremeluziam, mal conseguindo focar. Onde estamos? Em algum lugar seco o suficiente, ele disse, agachando-se ao lado dela. É tudo o que importa. Ele não conseguia ver o rosto dela claramente na escuridão, apenas o contorno de sua mandíbula, a forma como seu peito subia e descia muito rapidamente. Ele pressionou a mão na testa dela. Ela estava febril. O choque estava se instalando. Ele enfiou a mão na mochila, tirou um cobertor de emergência, uma barra de granola e um cantil de água. Aqui, coma, beba algo. Ela tentou sentar-se, mas o corpo cedeu. Elliot afirmou. Nada de atos de heroísmo esta noite, certo? Não vamos morrer num maldito galpão de ferramentas. Ela riu fracamente. Isso é reconfortante. Trovões ressoaram acima, a chuva batia no telhado de lata como punhos. A água já lhes chegava aos joelhos, mas as paredes estavam aguentando. Você tem um nome? Ele perguntou apenas para mantê-la acordada. Ela hesitou. Ellie? Ellie. Ele repetiu. Certo, eu sou Elliot. Ela assentiu fracamente. Obrigada, Elliot. A água estava fria. Suas pernas estavam dormentes, mas ele não se importava.
Ele sentou-se ao lado dela, segurando suavemente o pulso dela, verificando seu pulso, mantendo-a acordada, com histórias sobre a aldeia, sobre sua avó, que o criou, sobre como uma vez foi perseguido por um ganso chamado Walter. Ela riu de verdade, e em algum lugar, entre a enchente e o medo naquele galpão meio submerso, Elliot se esqueceu da tempestade. Ela adormeceu perto do amanhecer, com a mão ainda segurando a dele. Ele não a soltou. A chuva diminuiu com a chegada do amanhecer, mas a água da enchente ainda não havia recuado. Uma luz cinzenta escorria pela madeira empenada do galpão de ferramentas, revelando os resquícios de uma noite que parecia ter durado uma vida inteira. Elliot não havia dormido. Ellie, ou qual fosse seu verdadeiro nome, jazia envolta no cobertor de emergência. Sua respiração agora uniforme, sua testa mais fresca do que horas antes. Seu cabelo encharcado grudava em sua bochecha, suas mãos antes trêmulas, agora descansavam pacificamente em seu colo. Ele havia mantido o fogo aceso a noite toda, com cascas secas que encontrou empilhadas em um barril virado, e dividiu o último pedaço de sua barra de granola entre eles, insistindo para que ela comesse mesmo quando ela protestou. Ela estava alerta o suficiente agora, mais calma, mas havia algo mais nela. Algo guardado. Quando ela abriu os olhos e o pegou observando-a, ela não se encolheu. Ela apenas lhe deu o mais fraco dos sorrisos. "Preciso ir embora o mais rápido possível", disse ela calmamente, sua voz ainda rouca da noite anterior. Elliot assentiu. Claro, as estradas ainda estão interditadas, mas barcos de resgate estão trabalhando no pântano inferior desde o nascer do sol. Tenho um amigo com um rádio amador. Vou chamar alguém aqui. Ela se esforçou para sentar-se, fazendo uma leve careta. Não é que eu queira ir, eu preciso ir. Ele poderia ter perguntado quem era ela, porque estava dirigindo por uma ponte sem saída em um SUV de luxo durante uma tempestade tropical, porque estava sozinha, porque parecia estar fugindo de algo. Mas Elliot havia crescido em meio ao silêncio entre pessoas que guardavam sua dor silenciosamente, como se ela pudesse morder se fosse libertada. Ele entendia muito bem o valor de não pressionar, então não disse nada. Em vez disso, ele ajoelhou-se ao lado dela e gentilmente arregaçou a perna da calça. O corte na panturrilha havia coagulado, mas estava irritado e vermelho. Ele o limpou com água engarrafada, cuidadoso e preciso, e o enfaixou com gaze de seu kit de primeiros socorros. Ela o observou em silêncio. "Você faz isso muito?" ela perguntou suavemente. Ele encolheu os ombros. "Crescendo aqui, a gente aprende a consertar muitas coisas, incluindo pessoas." Ela sorriu novamente, pequeno mas genuíno. No final da manhã, um barco de resgate finalmente chegou. 2 homens com coletes laranja o guiaram em direção ao galpão de ferramentas meio inundado, chamando enquanto se aproximavam. Elliot levantou-se e acenou para eles. Quando a ajudaram a entrar no barco, ela parou na beira do cais. Virou-se para ele. "Você salvou minha vida." Elliot abriu a boca, mas nada saiu. Ele apenas assentiu. Ela se aproximou, enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno. Colocou-o na palma da mão dele. Era uma ficha de prata, lisa redonda gravada com um símbolo que ele não reconheceu. "Isso te torna inesquecível", ela sussurrou. E então ela se foi. O barco se afastou. Elliot ficou ali com a ficha em uma das mãos, a brisa fria roçando seu corpo úmido. Ele nem sabia o nome verdadeiro dela, ela nunca olhou para trás. E de alguma forma isso doeu mais do que ele pensava que doeria. 2 anos se passaram. A aldeia secou. As estradas foram reconstruídas e o galpão de ferramentas onde Elliot, uma vez, abrigara uma estranha durante uma enchente, tornou-se pouco mais do que uma história sussurrada pelos mais velhos que se lembravam daquela noite. Mas para Elliot Granger, aquilo nunca desapareceu. Ele ainda morava na mesma casa à beira dos pântanos, onde o musgo espanhol pendia baixo como dedos preguiçosos e as cigarras zumbiam mais alto que o silêncio. Sua avó agora, a maior parte do tempo acamada após o 3º derrame, dependia dele para tudo: banho, alimentação, companhia.
Ele trabalhava meio período consertando bombas de irrigação e aquecedores de água para os vizinhos, ganhando o suficiente para pagar remédios e mantimentos. Ele não falava sobre a noite em que salvou uma mulher de se afogar. Não porque doesse, mas porque ninguém teria acreditado o quão real aquilo tinha sido, o quanto uma noite com uma estranha poderia se plantar dentro dele como uma semente que nunca parou de crescer. Então, numa manhã de segunda-feira, a biblioteca da aldeia reabriu após uma reforma discreta. A estrutura existia há décadas. Nada de luxuoso, apenas uma sala de um único andar com prateleiras empenadas e o cheiro de mofo e papel. Mas algo havia mudado. Havia mesas novas, pintura fresca, ar-condicionado que realmente funcionava e uma pequena placa na entrada. Esta biblioteca é possível graças a uma generosa doação da Fundação Levenia West. Elliot mal registrou o nome. Ele tinha ido devolver um manual de bomba de água. Mas antes que pudesse sair, a senhora Mara, a bibliotecária que o conhecia desde que ele era um bebê, chamou-o Elliot Spare. Você precisa ver isto. Ela o conduziu a uma pequena exposição na seção infantil. 5 livros novos estavam sobre cavaletes brilhantes e impecáveis, mas foi o do centro que fez Elliot parar subitamente. O Menino e o Rio. A capa era pintada à mão quase onírica. Um menino estava na água até a cintura segurando uma tocha acima da cabeça enquanto nuvens de tempestade se acumulavam atrás dele. Uma mulher meio submersa estendia a mão para a dele. A mão dele. Elliot olhou fixamente para a ilustração. O menino não era apenas um menino, era ele. Cabelo castanho bagunçado, a cicatriz torta acima de sua sobrancelha, o colar caseiro que ele usava desde os 10 anos, os mesmos olhos exaustos. Era ele, mas em uma página sob um título transformado em ficção. Seus dedos traçaram a capa, então ele lentamente abriu para a primeira página. A dedicatória dizia: "Para quem me salvou. Você nunca perguntou meu nome, mas me deu o seu. Nunca esqueci. L.W." Elliot sentou-se sem perceber. Ele folheou a história. Foi escrita em linguagem simples destinada a crianças, mas o peso por trás das palavras era inconfundível. Contava a história de uma mulher que dirigiu longe demais, rápido demais para uma tempestade. De um menino com mãos calejadas que a puxou de um rio que a manteve viva no escuro, que nunca perguntou quem ela era, apenas garantiu que ela sobrevivesse. E nas páginas finais a mulher tentou encontrá-lo. Ela procurou em cidades e vilas, perguntou nomes, escreveu sobre ele em seus diários, pintou-o de memória, mas nunca o encontrou até que contou a história e a deu ao mundo. Elliot fechou o livro. Ele ficou sentado na biblioteca por quase 1 hora imóvel, sua mente repassando cada imagem daquela noite como se tivesse acabado de acontecer. Levenia West. Ele nunca tinha ouvido o nome antes, mas de alguma forma ele sabia. Ele não entendia o como ou o porquê, mas a maneira como ela olhou para ele naquela noite, a maneira como sua voz tremeu quando ela disse: "Você salvou minha vida", a maneira como ela colocou aquela ficha de prata em sua mão, tudo isso voltou. Ele enfiou a mão na carteira e tirou a ficha. Ele ainda a carregava, lisa redonda gravada com uma onda e uma estrela. Agora finalmente significava algo mais do que uma memória. Significava conexão. Ele se levantou com o livro ainda na mão e perguntou à senhora Mara: "Você sabe quem é Levenia West?" Ela sorriu, os olhos brilhando. "Querido, ela é uma bilionária. Ela é dona de uma grande empresa de tecnologia no norte, mas as pessoas dizem que ela é diferente. Não busca manchetes. Muito discreta, mas sempre ajudando alguém." Elliot assentiu lentamente. Ele saiu da biblioteca naquele dia com o livro apertado contra o peito, a ficha quente em sua mão e o nome Levenia West ecoando em seu peito como o primeiro som de um trovão antes que a chuva retornasse. A chuva caía desde o amanhecer, uma cortina cinzenta e constante, que fazia o mundo parecer ter se dobrado sobre si mesmo. Elliot estava debaixo do toldo enferrujado do velho posto de gasolina, limpando graxa das mãos com um pano que há muito havia desistido da ideia de limpeza. Ele acabara de consertar o carburador de uma picape que pertencia a uma das famílias de pescadores rio acima. Era um dia comum até que deixou de ser.
O zumbido de um motor que se aproximava cortou o suave batido da chuva. Não era um motor local. Este era suave e caro. Elliot virou a cabeça. Um SUV preto elegante parou no estacionamento de cascalho. Os pneus rangendo até parar suas janelas eram fumê impecáveis mesmo sob a tempestade. Um momento se passou e então a porta do motorista se abriu. Ela saiu lentamente, seus saltos clicando na pedra molhada. Ela usava um casaco longo salpicado de chuva e por baixo uma blusa verde escura enfiada em calças de carvão. Seu guarda-chuva permaneceu fechado ao seu lado. Ela não parecia se importar com a chuva. Seu cabelo mais longo do que ele se lembrava estava preso em uma trança solta. Seu rosto, agora mais refinado, ostentava uma espécie de urgência calma. Ela olhou para ele como se o tivesse visto ontem, e então, no espaço silencioso entre dois batimentos cardíacos, ela disse: "É você mesmo." Elliot não se moveu. O pano em suas mãos caiu no concreto. Ele disse mal acima de um sussurro. Um sorriso suave cruzou os lábios dela. "Não exatamente. Meu nome completo é Levenia West." Elliot piscou. O nome caiu de forma diferente agora. Não eram mais apenas palavras em uma capa de livro. Ela não era mais a estranha meio afogada no escuro. Ela era Levenia West, a bilionária filantropa da tecnologia, a mulher cujo nome estava em placas de biblioteca e clínicas de ajuda a desastres, o rosto por trás do livro que ainda estava sob seu travesseiro. E ela havia voltado. "Não pensei que se lembrasse de mim", disse ela suavemente. "Como eu poderia não lembrar?" ele disse em voz baixa. Eles ficaram na chuva por um longo momento. Foi Elliot quem finalmente apontou para o banco coberto logo dentro da estação de serviço. Eles se sentaram não exatamente de frente um para o outro. "Eu não tinha certeza se a encontraria", disse Levenia. "Eu não tinha nome nem número, apenas o seu rosto e algumas horas de memória que levei meses para juntar depois de tudo." Elliot a observou atentamente. "Por que agora?" Ela inspirou lentamente. "Porque preciso da sua ajuda e porque nunca te esqueci." Ele desviou o olhar. A chuva dançava no pavimento. "Estou lançando um novo projeto", ela continuou. "Uma série de centros de resiliência liderados pela comunidade em regiões propensas a inundações. Educação, suprimentos, tecnologia, infraestrutura, abrigo, tudo construído com as pessoas, não apenas para elas." Ela fez uma pausa. "Quero que você ajude a liderar o daqui, e então venha para a cidade Nova Orleans para começar. Você estará na equipe de design. Você sabe mais sobre sobrevivência aqui do que qualquer especialista que eu poderia pagar." Elliot balançou a cabeça. Eu não sou um especialista. Eu conserto bombas e troco óleo. É isso que eu faço." "Você salvou minha vida, Elliot. Você me manteve viva com uma lona e uma barra de granola. Li relatórios de doutores que me ensinaram menos do que você em uma única noite." A mandíbula dele se contraiu. "Eu pertenço a este lugar. Este lugar, essas pessoas são a minha vida." "Não estou pedindo para você os deixar", ela disse suavemente. "Estou pedindo para você construir algo que garanta que eles não sejam esquecidos." Ele olhou para ela, então olhou de verdade. Havia fogo em seus olhos. Não o brilho polido de câmeras e sessões de fotos de relações públicas, mas uma urgência real e trêmula. Paixão misturada com medo, como se ela estivesse pedindo não apenas sua ajuda, mas algo mais. "Pensei que você tivesse partido", ele disse. "Aquela noite depois que atiraram, esperei. Procurei por um nome, qualquer coisa. Você simplesmente desapareceu." Os ombros de Levenia caíram. "Acordei em um hospital 2 dias depois. Concussão. Disseram que quase me afoguei. Lembrei-me da água, da sua voz, das suas mãos, mas pouco mais. Eu nem sabia de onde tinha sido resgatada. Levei meses para rastrear o caminho da tempestade e descobrir onde eu poderia ter parado." Ela olhou para as mãos. "E quando o fiz, tive medo. Medo de quê? De que você não fosse quem eu me lembrava, ou pior, de que fosse e eu não merecesse encontrá-lo." Elliot sentiu algo se agitar em seu peito, um nó que estava ali desde o dia em que ela partiu. Ele se afrouxou um pouco. "Eu li seu livro", ele disse.
Levênia sorriu quase tímida. Foi a única maneira que soube para te encontrar. Um instante de silêncio se passou. Então Elliot disse: Você não é o que eu esperava, Levênia West. Ela se virou para ele, os olhos suaves. Nem você. Outra rajada de vento varreu o estacionamento e seu casaco esvoaçou ligeiramente. Pensarei sobre sua oferta, ele disse finalmente. Mas não farei promessas. Ela se levantou. Eu não quero promessas. Então ela hesitou, enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno, uma ficha de prata. A mesma. Eu encontrei outra, ela disse. Mas a primeira a que eu te dei, essa sempre foi para você. Ele olhou para ela, então para ela de novo, e pela primeira vez em 2 anos, Elliot não tinha mais certeza de onde pertencia. Mas ele sabia uma coisa. Ele havia sido visto, e algo dentro dele, uma dor silenciosa, começou a voltar à vida. Elliot nunca pensou que a cidade pareceria tão fria. Não o tempo. Nova Orleans ainda estava densa com umidade e chuva, mas o vidro e o aço, o eco dos elevadores, o silêncio polido dos escritórios executivos. Ele veio porque Levênia pediu. Ele ficou porque acreditava nela. Por semanas trabalhou ao lado de sua equipe em uma iniciativa de recuperação de inundações destinada a apoiar comunidades vulneráveis. Seu conhecimento da terra, do clima e da vida rural provou ser inestimável. Ele via propósito nisso, sentia-se parte de algo maior até que viu o arquivo. Era tarde. A maioria da equipe tinha ido para casa. Elliot ficou para trás revisando relatórios de orçamento para os centros comunitários que planejavam construir. Um documento mal arquivado escorregou de uma pasta carimbada com o selo da Fundação Levênia West. Projeto Nova Eleanor. Status da barragem de controle de inundações. Relatório de incidente concluído. Falha estrutural durante a tempestade. Vítimas 3. Famílias desalojadas. 42. Razão: construção abaixo do padrão. Elliot congelou. Ele conhecia aquela aldeia. Ele havia caminhado por seus restos enlameados após a enchente do ano passado. Ele havia ajudado a carregar uma criança pela água até a cintura ali. E agora ele via o nome de Levênia no topo de um documento ligado ao desastre. Suas mãos tremeram. Na manhã seguinte, ele entrou no escritório de Levênia com um arquivo firmemente agarrado em sua mão. Preciso saber se isso é real, ele disse. Ela olhou para cima de seu laptop calma, a princípio até que seus olhos encontraram o papel. Ela leu, examinou o relatório de danos e foi completamente imóvel. Eu nunca vi isso, ela sussurrou. Isso não passou pela minha revisão. Elliot a encarou. Tem o carimbo da sua fundação? Eu sei, mas isso não fui eu. Mais tarde naquele dia, ela voltou para ele com uma expressão sombria. Ela havia vasculhado os arquivos internos. O projeto havia sido aprovado e acelerado pelo diretor executivo da fundação, seu ex-parceiro David Hall. Ele havia contornado várias verificações e falsificado relatórios de conformidade. Levênia havia sido mantida no escuro. Ela sentou-se visivelmente abalada. Eu confiei nele, ela disse. Elliot não falou por um longo momento. Quando finalmente o fez, sua voz estava baixa e tensa. Se você não sabia, então não se importava. Os olhos dela se fixaram nos dele. Não ouse dizer isso. Você financiou uma barragem que matou pessoas, Levênia. Eu não sabia. Esse é o problema, ele disse. Pessoas morreram e seu nome estava lá. Você diz que se importa, mas onde estava você? Passei a vida tentando fazer as coisas certas, ela chorou. Construí esta fundação do zero, lutei com unhas e dentes contra tudo que me dizia que eu não era suficiente. Não ouse questionar meu coração. Elliot balançou a cabeça, a dor ardendo atrás de seus olhos. Você pode ter importância sem construir uma torre Levênia. Você só precisava ter ficado. E você não ficou. Isso a quebrou. Ela recuou como se as palavras dele a tivessem atingido fisicamente. Nenhum dos dois disse mais uma palavra. Naquela noite, Elliot fez as malas. Ele deixou o apartamento que ela havia providenciado para ele e deixou o projeto. Os escritórios, as plantas comunitárias inacabadas.
Na mesa da cozinha, ele deixou um bilhete rabiscado a lápis. Não consigo construir nada com alguém em quem não confio mais. Sinto muito. Ele pegou um táxi para a estação de trem. A chuva salpicava as janelas enquanto a cidade desaparecia na névoa cinzenta atrás dele, e Levênia estava no corredor de seu apartamento vazio, segurando o bilhete, lendo-o repetidamente. Pela primeira vez em anos, ela não tinha palavras, apenas silêncio e um coração que se partia silenciosamente. A chuva havia retornado à aldeia mais suave agora, como uma canção de ninar em vez de uma tempestade. Elliot estava perto da oficina atrás da casa de sua avó, lixando uma velha canoa para reparos. Suas mãos se moviam por instinto, mas sua mente estava longe, ainda presa em algum lugar entre Nova Orleans e aquele escritório com muitas mentiras e muito silêncio. Ele não havia atendido nenhuma das chamadas de Levênia, não lera seus e-mails, não abrira o pacote que ela enviara no dia seguinte à sua partida. Ele queria esquecê-la, mas não conseguia esquecer a maneira como ela o olhara, meio desafio, meio desespero, e a forma como seu próprio coração se partira quando ele se afastou. Então, numa tarde, o carro dela apareceu novamente. O mesmo design elegante, as mesmas janelas fumê, mas desta vez ela não saiu. Ela deixou um pacote nos degraus da frente da casa dele. Sem bater, sem esperar, apenas o deixou lá e foi embora pela trilha lamacenta, como se nunca mais quisesse forçar nada. Elliot observou das sombras, incerto se deveria seguir, mas não se moveu. O pacote era um caderno encadernado em couro grosso gasto nos cantos. Dentro estava a caligrafia dela, elegante, limpa, vulnerável. Página após página. Levênia havia escrito tudo, não apenas palavras, mas sua alma. A primeira entrada era datada de 3 semanas após a enchente. Não me lembro de tudo, não da maneira que gostaria, mas lembro-me da voz dele. Era firme quando todo o resto não era. Havia esboços rústicos e infantis de um galpão de ferramentas do rosto de Elliot, da ficha de prata que ela havia deixado em sua mão. Havia notas sobre sua busca, pistas que se perderam, dias em que ela chorou quando ninguém estava olhando. Outra entrada meses depois. Cada sala de reuniões parecia mais barulhenta depois dele, cada aplauso mais vazio. Página após página, ela detalhava como havia construído a fundação para que sua sobrevivência significasse algo. Como em cada aldeia que visitava, ela procurava pelos olhos dele. Como nunca parara de se perguntar se ele havia encontrado a paz. E então, em uma única página, com apenas uma frase no centro, ela escreveu: "Você pensa que eu parti, mas eu nunca cheguei, Elliot. Não de verdade, não até você." Ele não percebeu que estava chorando até que a página ficou embaçada. Sal e tinta se misturaram até que as palavras se fundiram. Por anos, Elliot havia carregado a culpa de ter sido deixado para trás. Ele havia se convencido de que talvez ela nunca sentira o mesmo que ele, que talvez ele fosse apenas uma nota de rodapé na história de alguém destinado a mais. Mas este caderno, isso não era uma encenação. Era uma mulher expondo-se sem garantia de que ele leria uma palavra sequer. Ele fechou o livro lentamente e o apertou contra o peito. Na manhã seguinte, ele foi até a beira da aldeia, o lugar onde o pântano encontrava a estrada, onde os viajantes ou voltavam ou se comprometiam com o longo caminho à frente. Ela estava sentada em um banco perto do bayou, o casaco apertado ao redor dela, observando a água mover-se em espirais lentas. Elliot se aproximou sem uma palavra. Levênia olhou para cima, sua respiração engasgou, mas ela não falou primeiro. Ela o deixou vir até ela. Ele sentou-se ao lado dela, o silêncio não constrangedor, mas pleno. Finalmente ele disse: "Você não escreveu aquelas palavras para mais ninguém." "Não," ela disse baixinho, "só para você. Eu estava com raiva. Eu mereci isso. Não, você não merecia a rapidez com que eu parti." Os olhos de Levênia brilharam, mas ela os manteve abertos. "Você partiu porque tinha medo de acreditar que alguém como eu pudesse se importar tanto. E eu o deixei ir porque tive medo de pedir para você ficar." Ele assentiu. O vento trazia o cheiro de folhas molhadas e algo como cura. "Você uma vez me disse que eu importava," ela disse. "Mas você foi quem me fez acreditar nisso."
Elliot se virou para ela. Passei 2 anos me perguntando se eu a imaginei. Me perguntando se aquela noite foi apenas sobrevivência. Mas não foi. Foi a coisa mais real que eu já conheci. Então, mais suavemente, ele acrescentou: eu a perdoo. Os lábios dela se abriram o início de um soluço mesmo depois de tudo. Não porque você é Lavinia West, ele disse, porque você é a mulher que quase morreu em meus braços e ainda encontrou uma maneira de trazer algo bom ao mundo. Ela cobriu o rosto com as mãos e por um longo tempo eles ficaram assim. Apenas um homem e uma mulher que haviam se machucado, se curado e encontrado o caminho de volta. Nenhuma multidão, nenhum palco, apenas o suave bater da água do baiú e o som de 2 corações partidos aprendendo a bater em harmonia novamente. Quando Elliot voltou para a aldeia, ninguém perguntou onde ele estivera. Ele retornou como a maré lento, constante e mudado. Algo dentro dele havia mudado. Ele ainda consertava as mesmas bombas, ainda pegava mantimentos para sua avó, ainda ajudava o velho Sr. Conway a desenrolar redes de pesca de seu galpão. Mas a maneira como ele se movia era diferente, mais lenta, mais intencional. Seus olhos carregavam uma suavidade que não estava lá antes. Ele não falava sobre a cidade não para ninguém, mas as pessoas notavam que ele não olhava mais para o baiú com o mesmo tipo de amor. Seus ombros estavam mais leves, sua voz menos contida. Ele havia partido com raiva, mas havia retornado com algo mais, algo como paz. Ele transformou o pequeno cômodo dos fundos de sua casa em um espaço de ensino. Pendurou pôsteres plastificados sobre CPR e segurança contra inundações, coletou botas e apitos sobressalentes. Todo sábado à tarde, crianças de toda a região apareciam para aprender a usar coletes salva-vidas, dar nós de resgate e ler as correntes dos rios. Ele não anunciava, não cobrava 1 centavo, ele apenas deixava a porta aberta e as crianças vinham. Numa tarde chuvosa, ele estava no meio de mostrar a um menino como verificar o pulso quando olhou para cima e a viu. Lavinia. Ela estava sentada no banco de madeira debaixo do toldo à chuva, embaçando seu casaco, o cabelo úmido, mas levemente enrolado, como sempre fora. Ela não estava usando roupas de grife, apenas jeans, um suéter e tênis manchados de lama. Ela não acenou, não sorriu, apenas esperou. As mãos de Elliot pararam. Ele deu um aceno ao menino, disse-lhe para se juntar aos outros lá dentro. Então ele caminhou até o banco e sentou-se ao lado dela. Eles não falaram no início. A chuva fazia um ritmo no telhado de zinco acima deles. O céu estava baixo e pesado, e o cheiro de terra molhada subia ao redor. Após vários minutos, Elliot disse baixinho: "Não quero mais ficar com raiva." Lavinia virou a cabeça, a voz igualmente suave. "Não quero mais ser ninguém além de mim mesma." Eles ficaram sentados com essa verdade entre eles. Não uma confissão, não uma promessa, apenas uma compreensão compartilhada de 2 pessoas que haviam esgotado as maneiras de fingir. Ela não pediu para ficar. Ele não perguntou por que ela veio. Naquela noite, Elliot cozinhou ensopado no fogão enquanto ela picava cenouras com precisão silenciosa. Eles se moviam um ao redor do outro, como se tivessem feito isso 100 vezes, passando tigelas, mexendo silenciosamente, entregando temperos sem precisar pedir. Quando o jantar estava pronto, eles comeram na pequena mesa perto da janela. Sem velas, sem vinho, apenas 2 colheres e o som da chuva lá fora. Após a refeição, lavaram a louça. Depois, varreram a varanda. Elliot remendou um vazamento no telhado enquanto Lavinia dobrava toalhas para a aula das crianças no dia seguinte. Pela manhã, ela se juntou à lição, sentou-se de pernas cruzadas no canto, enquanto Elliot mostrava às crianças como construir flutuadores de emergência com garrafas de leite vazias e corda. Uma garotinha tímida e com cabelos emaranhados não conseguia fazer os nós. Lavinia ajoelhou-se ao lado dela, paciente e gentil. "Aqui", ela disse, "faça um laço assim. Agora puxe firme, mas não muito." A menina olhou para ela. "Você também é professora." Lavinia sorriu, algo parecido.
Mais tarde, enquanto as crianças corriam com caixas de suco e capas de chuva, Elliot entregou a Lavinia uma garrafa térmica de chá quente. Ela o sorveu lentamente. "Você não precisa ficar", ele disse. "Eu sei, não estou pedindo nada. Também sei disso." Ele olhou para ela procurando em seu rosto algo que não conseguia nomear. Ela não se encolheu sob o olhar dele. "Você não me deve nada, Lavinia." "Não estou aqui porque te devo", ela respondeu. "Estou aqui porque quero estar." Ele não respondeu, apenas exalou e assentiu. Eles não caíram em um abraço dramático. Não houve música emocionante nem declarações de amor. Mas ela não foi embora e ele não pediu que ela fosse. Eles apenas continuaram aparecendo todos os dias de pequenas maneiras. Eles ensinaram as crianças, eles consertaram coisas, eles riram às vezes. E nas horas tranquilas, eles estavam lado a lado plantando algo que não tinha nada a ver com chuva-rios ou reputações. Eles plantaram confiança. E ela cresceu. Porque o amor ambos haviam aprendido nem sempre era sobre se apaixonar. Às vezes era sobre ficar. E pela primeira vez em suas vidas, tanto Elliot quanto Lavinia haviam parado de correr. 8 meses depois, o Centro de Iluminação contra Inundações erguia-se alto e orgulhoso à beira da aldeia. Não era grandioso, sem colunas de mármore, sem frenesi mediático, apenas paredes brancas limpas, persianas robustas e um telhado azul brilhante que cintilava sob o sol da Louisiana. Lá dentro, havia prateleiras de livros, salas de aula com mapas e kits de primeiros socorros, uma pequena clínica abastecida com medicamentos reais. E uma oficina com cordas, coletes, salva-vidas e galochas penduradas em fila. Foi construído com suor e tijolos doados, e mais do que tudo foi construído com as mãos e os corações das pessoas que outrora haviam sido deixadas para trás. Elliot estava nos degraus da frente durante a cerimônia de abertura, vestindo uma camisa de botão simples e botas ainda salpicadas de tinta. Crianças sentavam-se de pernas cruzadas perto do pódio, algumas segurando cartazes caseiros. Idosos em cadeiras de jardim limpavam os olhos por trás de óculos escuros. Lavinia estava logo atrás dele, a mão delicadamente apoiada em suas costas. Elliot respirou fundo e deu um passo à frente. "Nunca fiz um discurso antes", ele começou rindo suavemente. "E não pretendo começar agora." A multidão riu. Ele olhou para eles, rostos que conhecia, vidas que vira serem mudadas pela água, pelo tempo, pelo acaso. "Eu a tirei de uma enchente uma vez", ele disse acenando para Lavinia. "Mas ela me tirou de algo pior. Ela me salvou de me afogar em minhas próprias dúvidas, de acreditar que vidas pequenas significavam sonhos pequenos." Ele se virou sorrindo para ela. Nunca soube quem ela era, apenas sabia que ela precisava ser salva. E ao que parece, eu também. Os aplausos ecoaram ao redor deles. Lavinia se aproximou em seguida, mas não pegou o microfone. Ela simplesmente acenou, uma vez sorriu suavemente e sussurrou. "Obrigada, foi o suficiente." Ela não era mais a CEO intocável das revistas glamorosas, não mais Lavinia West. Apenas Lavinia, uma mulher que havia encontrado uma razão para ficar. Naquela noite, depois que as cadeiras dobráveis haviam sido empilhadas e o bolo sumido, Elliot e Lavinia caminharam até a pequena ponte de madeira que cruzava o rio de movimento lento à beira da aldeia, o mesmo lugar onde tudo começou. O sol estava se pondo, pintando de ouro sobre a água. Lavinia se inclinou no parapeito, olhando para seu reflexo. "Sabe", ela disse, "a mulher que dirigiu para aquela enchente. Ela não era alguém de quem eu gostava muito." Elliot estava ao lado dela em silêncio. "Ela estava perdida", ela continuou, "mesmo antes de a água vir." Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Dentro havia um anel, não de ouro nem de prata, apenas uma faixa lisa esculpida em cedro do baiú, polida à mão até brilhar com uma luz âmbar suave. No interior, uma palavra estava gravada mal visível: "Fique." "Isso não é um símbolo de perfeição", Elliot disse. "É um lembrete do que sobrevive à tempestade." Lavinia olhou para ele, os olhos cheios e brilhantes. Ela não disse nada, apenas assentiu e estendeu a mão.
Elliot deslizou o anel em seu dedo, e então eles ficaram ali mãos entrelaçadas, apoiados na velha ponte, enquanto o céu mudava de laranja para índigo. Atrás deles, o riso das crianças ecoava do pátio do centro, chamadas de Me Pegue, e mais uma vez, flutuando pelo ar quente, à frente deles o rio cintilava com luz. Eles não precisavam de música, não precisavam de votos, apenas este momento. Duas pessoas, um amor e uma ponte que não conectava apenas dois lados da terra, mas duas vidas, antes perdidos agora encontrados. Porque no final não era sobre a enchente, era sobre quem ficou depois que as águas recuaram. E às vezes o amor não chega com uma grande entrada ou um plano perfeito. Ele chega encharcado de chuva, quebrado em alguns lugares, silencioso na maneira como pergunta: posso ficar? Isso não era um conto de fadas. Isso era real. Uma mulher que se perdeu. Um homem que nunca pediu nada, mas deu tudo. E uma pequena ponte em uma aldeia esquecida, onde o amor decidiu retornar e desta vez ficar. Se esta história tocou algo em sua alma, se a lembrou de que a esperança pode surgir mesmo depois da enchente, então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Histórias que Tocam a Alma, porque aqui acreditamos que o coração nunca esquece aqueles que o salvaram. Inscreva-se agora para mais histórias que curam, inspiram e a lembram de que você nunca está tão perdido a ponto de não poder ser encontrado. Música.